Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciões de Israel, Jesus Cristo é a pedra da igreja que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos capítulo 4, verso 8 ao 11. Aí você vai ler na sua Bíblia e você vai falar assim: mas Miguel, não está escrito Jesus Cristo é a pedra da igreja. Isso foi você que adaptou. Se você ler com entendimento, você vai olhar para o que eu li e falar: Miguel, tamo junto, morrer em Cristo, assim seja. Agora, se você analisar de uma forma subjetiva, particular, seguindo, você viu na capa aí, né? A grande embarcação de Pedro é a besta do mar, a grande prostituta, a grande Babilônia. A igreja de Jesus Cristo está firmada na rocha, na pedra da igreja, que é Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não está boiando sobre o mar. A igreja de Jesus Cristo não tem nada a ver com a embarcação que está flutuando no mar. Então, se você vê por aí mensagens: a barca de Pedro, a grande embarcação de Pedro, porque Pedro é a pedra da igreja, não é isso? Pedro é a pedra da igreja e Pedro é o primeiro papa. Isso foi o demônio que colocou dentro da igreja. Isso é a operação do erro, eficácia de Satanás. Aí você vai perguntar: Miguel, por que você faz isso? DNA. Você já viu o desenho do DNA? Quem prega que Pedro é a pedra da igreja, o DNA da mente dele é de um bêbado. Todas as pessoas que pregam que Pedro é a pedra da igreja, elas estão bêbadas. O alimento delas é a mentira. E a única coisa, o único objetivo delas, diante de vocês, é manter a mentira funcionando, porque a mentira dá dinheiro para eles. Vocês estão entendendo? A mentira gera dinheiro. A verdade gera sofrimento, dor, perseguição. Veja a política brasileira, o governo atual. É mentira sobre mentira, mentira sobre mentira. Você fala a verdade, você é mandado para cadeia. Tá entendendo? Então, muitos canais aí no YouTube, muitas pessoas que estão ganhando muita grana com a internet, pregando a palavra de Deus, pregando revelações de Deus, Bíblia, religião e tal. O objetivo deles é manter a mentira funcionando. Qualquer um pode estar tendo revelação de Deus. O objetivo deles é manter a mentira funcionando, porque a mentira dá dinheiro. Miguel, e você? Eu estou destruindo a mentira. E aqui que chega o ponto. Presta atenção. O Vaticano é a cidade prostituta de Apocalipse 18 que vai ser destruída. E agora, para você empresário, para você protestante, principalmente questão protestante, não pense você, evangélico protestante, que a destruição do Vaticano, o naufrágio do barco, né, a grande embarcação de Pedro, que é a grande Babilônia, é a besta do mar, a grande embarcação que está navegando sobre as águas, né? A grande embarcação que navega sobre as águas é a besta do mar.
que está sobre as águas. Então, quando você ouvir de qualquer um aí, a pessoa dizer que teve revelação de Jesus, que teve revelação da Virgem Maria, dizer para você, a grande embarcação de Pedro. A grande embarcação de Pedro é a besta do mar que está sobre as águas. Não é a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo, ela não está sobre as águas, tá? A igreja de Jesus não está sobre as águas. A igreja de Jesus Cristo está firmado na rocha. Está firmado na rocha. A igreja de Jesus está firmado na rocha. Paulo disse, pus-me como sábio arquiteto e lancei o fundamento. E ninguém pode pôr outro no lugar, porque o fundamento é Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo está firmado na rocha, no fundamento, que é uma rocha. A construção da igreja de Jesus Cristo começa com a pedra angular e com a pedra de esquina. A pedra de esquina para os pedreiros, para a construção, é aquele primeiro tijolo que coloca para dar o alinhamento na parede. Aquele primeiro tijolo é Jesus Cristo. A fundação da igreja é Jesus Cristo. Por isso que ele disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta, o corpo, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Para você que lê a Bíblia em português, é só você usar a regra do pronome demonstrativo. Pega qualquer Bíblia, vai estar lá, sobre esta pedra. Regra de pronome demonstrativo. O esta com T significa que o locutor está falando dele mesmo. Tá? Você estudou português? Conhece a língua portuguesa? Se não conhece, procura na internet, aí você vai saber. Tá bom? Então aqui, ó, para fechar novamente, ó. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Eu estou pulando o verso aqui, depois vocês leem. Quem que é ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a pedra. Olha Pedro, cheio do Espírito Santo, falando. Jesus Cristo é a pedra. Vocês estão entendendo? Então você vê aqui, ó, olha aqui, ó. Jesus, Pedro e Paulo e as igrejas da Bíblia. Tá? Então você pega aqui, ó, a igreja de Coríntios. Certo? Igreja de Coríntios, olha lá. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 ao 11. A igreja de Jesus Cristo, no princípio dela, no princípio era a igreja de Roma, Coríntios, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossas e Tessalônica, que são cidades onde a igreja estava nessas cidades. Qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo. A pedra de esquina, Jesus Cristo. A pedra angular, Jesus Cristo. Com o desenrolar da situação, que Paulo mesmo fala, depois da minha morte vai entrar um monte de lobo cruel na igreja. Aí Paulo morreu, os lobos começaram a vir e começaram a dizer que Pedro é a pedra da igreja, sendo que Pedro, diante de todo mundo, diz, em Atos capítulo 4, leiam aí, verso 11, verso 8 ao 12. O que ele está dizendo? Jesus Cristo é a pedra da igreja. Tá bom? Por momento é só. E ó, para você que está na embarcação de Pedro, eu te aconselho, sai desse barco que ele vai afundar. Shalom Aleichem.